Queridos telespectadores, família dos devotos, mirins, e vocês todos que sempre estão aqui com a gente, cantando o salmo. Eu tenho encontrado muitos peregrinos, né, muitos devotos, muita família dos devotos que falam: irmã, eu estou assim, amando os salmos. Na nossa casa nós estamos, de vez em quando, rezando os salmos em conjunto. Então nós estamos aqui com o nosso programa Salmo, a Emoção Orante, para dizer que a emoção que tem dentro da gente, o salmo, vai nos trazer exemplos de pessoas que viveram isso. Por exemplo, hoje nós vamos cantar o Salmo 16. É um salmo também do rei Davi. Davi era músico, era compositor, era inteligentíssimo, dirigia o povo lá, o povo do Antigo Testamento, e passou depois para a Terra Prometida, e foi um pai, inclusive, porque antigamente tinha poligamia, então ele tinha muitos filhos. Inclusive esse salmo, ele vai ao templo rezar, fazer uma prece pelos seus filhos. O filho que era Absalão, era um filho rebelde, que no fim ele foi escapar da perseguição, e ele tinha uns cabelos enormes, e os cabelos ele ficou preso na árvore e o cavalo foi para frente. Isso é bíblico. São histórias lindas também da Bíblia que você conta que acontece. E o Saul queria tomar o poder. Então ele estava vivendo. Agora, Salomão só trouxe alegria. Salomão, por causa que era considerado o rei da sabedoria. Você que governa, você tem sabedoria? Você acredita como Davi? Ele vai falar do salmo aqui, ó. Senhor, ouvi a minha justa causa. Queridos, então qual é a sua justa causa? Quando você fala, quando você reza, quando você governa, quando você dirige algum grupo. Então o rei Davi, ele tinha essa preocupação de sempre consultar o Senhor, entendeu? O que ele iria fazer. Então por isso que esse salmo que nós vamos cantar agora, com o Luiz Fernando, né, que é tecladista e cantor aqui de Nossa Senhora Aparecida. Então vocês vão ver como ele consulta, como ele faz. Ele foi no templo, esse salmo ele foi numa romaria, e foi no templo junto com os romeiros, e lá ele começou essa oração, porque ele estava em dificuldade, como eu já falei para vocês, com os filhos, né, Absalão, Saul, que não seguiam assim o comportamento dele, um rei que acreditava em Deus, que acreditava na espiritualidade, ele consultava. Então ele está rezando aqui, ó: Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai atento o meu clamor. Ele está clamando no templo de Jerusalém, entendeu? E depois ele fala que com a graça de Deus, os pés dele se firmam na estrada da vida, se firmam nos projetos que ele tem. E depois ele pede para protegê-lo. Como que ele pede para protegê-lo? Como a pupila dos olhos. A pupila dos olhos é aquela, né? É a parte assim que nos leva a sentir a luz, a ver a luz, ou a fechar para descansar. Então nós vamos cantar agora este salmo de Davi com esse sentido. E queremos que vocês também procurem assim fazer dos salmos uma consulta espiritual também, vendo o exemplo de outras pessoas que rezaram, sabe? E também ele, dessa oração que Davi faz aqui com esse Salmo 16, ele tem a ideia de repartir os bens, de partilhar. Você veja o compromisso, quando a pessoa se converte, ele tem um compromisso da partilha, não do egoísmo de querer pegar um pedaço de terra dos outros, outra coisa, mas a partilha. Então ele quer partilhar com os filhos também os seus bens, e partilhar também, aqui fala com os levíticos, que era o pessoal encarregado de cuidar da lei do templo. Então ele partilha também com aqueles que ajudam a cuidar do templo, a cuidar da sua vida. Por isso agora vamos cantar então. Os meus passos firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés
Ó Senhor, ouvi a minha justa causa, escutai-me e atendei o meu clamor. Inclinai o vosso ouvido à minha prece, pois não existe falsidade nos meus lábios. Agora nós. Os meus passos firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Os meus passos firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Eu vos chamo, ó meu Deus, porque me ouvis. Inclinai o vosso ouvido e escutai-me. Os meus passos firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Protegei-me qual dos olhos a pupila, e guardai-me a proteção de vossas asas. Mas eu verei justificada a vossa face, ao despertar me saciará a vossa presença. E agora todos. Os meus passos firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. Os meus passos firmei na vossa estrada, e por isso os meus pés não vacilaram. A minha família não vacilou, os meus negócios não vacilaram, os meus filhos não vacilaram. É isso, pai, mãe, vamos seguir o exemplo então do rei Davi. Deus os abençoe.